Bom, estamos começando mais um Gazeta Entrevista para todo o nosso Acre. Gente aí, muito obrigado para você que nos acompanha todas as tardes nesse mesmo horário. E é muita gente. Que bom, a audiência tá lá em cima. Graças a Deus por isso, né? Bom, já quero ir direto ao ponto para a gente aproveitar aqui a presença do deputado Roberto Duarte. Nós o convidamos novamente, mais uma vez, que ele vem aqui porque é importante prestar contas do mandato, trazer informações e atualizar, né, nós que acompanhamos a política nacional também. Deputado Roberto, boa tarde, bem-vindo ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Obrigado, Astério, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para nós é um motivo de prazer, de muita honra estar aqui e bater um papo com todos vocês, dialogar com a população. E quero aproveitar a oportunidade de lhe parabenizar aí e parabenizar a todos da Record pela audiência, né? Sabemos que vocês são bem assistidos e isso nos deixa muito felizes por conta da credibilidade e por conta do trabalho que vocês têm diretamente com a população, levando a melhor informação. Obrigado, deputado. Bom, a gente tem muito assunto, né? Mas eu quero começar o seguinte, você sempre aqui na quarta, na quinta-feira está chegando em Rio Branco, percorrendo o interior, acho que você é um deputado muito presente, né? Com toda certeza, Astério, eu procurei, desde o início do meu mandato, estar toda a semana no estado do Acre e também estar em Brasília. Nós temos que obrigatoriamente estar em Brasília, nas terças, quartas e quintas-feiras, quando possível. Mas, tirando esses dias, eu procuro estar no estado do Acre. Ontem à noite eu já cheguei, amanhã eu já vou para Manoel Urbano, Feijó, sábado, Tarauacá, retorno para Rio Branco, fico aqui até segunda-feira, por volta de meio-dia, quando eu já me desloco para Brasília, para seguir os trabalhos lá em Brasília na terça, quarta e quinta. O que acaba acontecendo, Astério, muito nesse mandato de deputado federal, é que a gente acaba se afastando muito da família e dos amigos, principalmente. Eu tenho a pelada de futebol que eu jogo aos sábados, jogava, né? Aos sábados, e o pessoal cobra. O pessoal cobra. O pessoal chama a gente toda semana. E eu não consigo mais comparecer no nosso clube lá para jogar um futebolzinho, uma pelada no sábado. Por quê? Porque a gente normalmente, quando está no estado do Acre, nós estamos trabalhando aqui, sexta, sábado, domingo, e as pessoas às vezes até dizem assim, tá indo passear no interior. Poxa, a gente vai no interior porque a gente precisa conviver e viver a realidade da nossa população em todos os municípios. Porque é a fórmula da gente ver quais são os problemas para que a gente possa minimizar esses problemas, trazendo recursos, lutando por projetos de leis e leis que visam a melhorar o nosso estado e a vida da nossa população. É isso que eu faço toda semana, andando no estado do Acre, na capital e em Brasília. Você viveu a experiência de ser vereador, né? E viveu a experiência de ser deputado estadual. E então, agora como federal. Pois é, aí você vê bem como é que é a presença, né? Porque o vereador é muito... parece que a gente está no meio da rua o tempo todo. É o para-choque da população, eu costumo dizer. É o vereador, né? E o deputado também do estado. Astério, até é interessante tu ter tocado nesse assunto. Eu, enquanto vereador do município de Rio Branco, eu vivia nos bairros da nossa capital. Andava nas ruas todos os dias. Era o meu trabalho diário. É ser realmente o para-choque da população. Estar diretamente conversando, dialogando com a população. Depois, como deputado estadual, me afastei um pouco da população de Rio Branco para dar um pouco mais de atenção também à população dos outros municípios do estado do Acre, como deputado estadual. Mas ficava muito no estado, direto aqui, né, andando nas ruas. A Assembleia Legislativa funciona aqui na capital. Então a gente tinha muito esse diálogo com a população. Agora, como deputado federal, eu sinto muito isso, esse distanciamento com a população, porque eu gostaria muito de estar muito mais próximo, embora eu seja o único deputado federal, e acredito que também até 12 estaduais, que tem 2 gabinetes móveis, que ficam todos os dias andando nos bairros da nossa capital de Rio Branco, dialogando com a população, verificando os problemas da nossa cidade e buscando soluções junto ao poder público municipal e estadual. Então a minha equipe de gabinete trabalha. É local também, né? Isso. A nossa equipe de gabinete, ela trabalha diariamente. A população é testemunha disso. Quem nunca viu aí um gabinete, que é uma van móvel do deputado federal Roberto Duarte, nos bairros da capital, com a nossa equipe na rua, andando nos bairros. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade... Trabalha mesmo, assessor trabalha. Lá no gabinete do deputado federal Roberto Duarte, pode ter certeza disso. E a população é testemunha, Astério. A população é testemunha. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer
e parabenizar o trabalho da nossa assessoria, que está diariamente buscando ajudar a população na alagação, na seca, nos problemas de buraco de rua, nos problemas de falta de iluminação, nos problemas de esgoto, de transporte coletivo. Nós todos os dias estamos na rua, trabalhando diretamente com o povo. Acho que isso é um papel fundamental de um vereador, de um deputado estadual e de um deputado federal. Dialogar diretamente com a população. Deputado, o senhor vai fazer esse percurso pelo interior essa semana, mas não vai só não. Não, nós vamos... Quem é que vai estar lhe acompanhando? Na verdade, eu que vou estar acompanhando nesse final de semana o senador Alan Rick. Ah, você vai com o senador Alan? Isso, eu vou junto na agenda do senador Alan Rick, no município de Manoel Urbano, onde ele tem uma extensa agenda lá da inauguração de obra. Depois, acompanhar obras lá no município de Feijó, onde nós vamos dormir lá no município de Feijó. E no sábado nós vamos estar também verificando algumas obras do mandato, especificamente do senador Alan Rick, lá no município de Tarauacá. E retornaremos no final do dia para Rio Branco. Ah, tá certo. Por falar no senador Alan Rick, a gente está fora do período eleitoral e muitas pesquisas têm sido feitas nos últimos dias e comentadas nas redes sociais, divulgadas pela mídia local também, né? O senador Alan Rick aí, que o senhor já declarou apoio para ele como um pré-candidato, porque ele não é candidato ainda. Sim, sim. Né? O senhor tem acompanhado as pesquisas? O primeiro partido a se colocar, se posicionar favorável à pré-candidatura ao governo do Estado e aquele que convidou o senador Alan Rick para ser candidato ao governo do Estado foi o Republicanos. E eu fui o primeiro político mandato a declarar apoio à sua futura candidatura ao governo do Estado do Estado do Acre. E a gente está acompanhando, senador. Lá em 2024, nós rondamos, eu pelo Republicanos e ele pelo União Brasil, rodamos os 22 municípios do Estado do Acre. E em todos esses municípios, na campanha de 24, eu já tocava no nome do senador Alan Rick para o governo em 2026. E era incrível, Astério, desculpa, era incrível a aceitação do Alan lá em 24 já, a população para o governo do Estado em 26. Ou seja, não havia nem a definição, ali, né? Não havia nem a definição de 24 ainda, mas a população já pensando em 26 e já recebendo calorosamente o senador Alan Rick como um possível pré-candidato ao governo naquele momento. Hoje, acredito que já oficialmente um pré-candidato ao governo do Estado, rodando o Estado, conversando, dialogando. É um cara que tem uma competência ímpar, faz gestão como ninguém. Eu tenho acompanhado o mandato do Alan Rick e tenho dito isso. Ele tem sido uma peça fundamental para o Estado do Acre, lá no Senado da República, viabilizando inúmeras situações para o Estado do Acre. Ele tem um mandato propositivo. É o líder da bancada, né? Foi no nosso primeiro ano, foi no nosso segundo ano e foi eleito no terceiro ano agora como líder da bancada dos deputados federais e senadores. E tem exercido o seu papel de forma brilhante como líder da bancada, buscando lutar. Você sabe qual foi a primeira pauta nossa, enquanto deputados federais e os senadores, a união da bancada, foi ir ao governo federal, a primeira reunião nossa, brigar pela BR-364, que liga aqui a nossa capital, Rio Branco, a Cruzeiro do Sul. Essa que o senhor vai encarar amanhã cedo? Não, amanhã eu vou de avião. Vai de avião? Vou ter porque é por causa do tempo. Mas, o tempo, sim. E são poucas as viagens que eu faço de avião. Pois é. Eu faço só pela estrada. Exatamente, eu sei, por isso que eu perguntei. Que já sabe como é que é o meu caminho, né? Eu sei pela estrada. E eu vou lhe dizer. Você está na estrada, às vezes, eu preciso de uma informação, ligo, você está... Sério, estou em Feijó, estou de carro, estou em Tarauacá, Sena, Manoel Urbano, passa rodando direto, né? Mas assim, a gente, em dezembro do ano passado, a gente fez aquela briga lá, a primeira reunião da bancada, e eu cito aqui todos os 8 deputados federais, os 3 senadores juntos nessa luta, lá no início do nosso mandato. E houve uma resposta do governo federal naquele primeiro momento. Gastaram aí cerca de 300 milhões de reais na manutenção da BR-364. Em novembro, dezembro, eu fazia esse trajeto de Rio Branco a Cruzeiro do Sul por volta de 6 horas a 7 horas de viagem. Você comentou no programa aqui isso. Já? Aqui. Foi? Olha aí, fazia... Uma viagem que você comentou aqui no programa. Foi isso mesmo, que a estrada estava boa. Foi. Justamente, Astério. E a gente fazia ali 6, 7 horas. Hoje, Astério, a gente faz 10, 12 horas no mínimo
na estrada. Voltou Ou ao seja, que era antes, né? Ou que era antes, ou pior do que era, e gastaram 300 milhões de reais nessa BR. É um absurdo. Eu fico indignado quando eu toco no assunto da BR-364, porque é uma luta que eu encabeço desde a época que eu era deputado estadual, da Assembleia Legislativa, do Estado do Acre. Tem vários discursos meus, várias brigas nossas, inclusive viagens nossas, quando deputado estadual, a Brasília, conversar com o então ministro Tarcísio de Freitas da época, por conta da situação da BR-364. E agora, como deputado federal, continuo nessa luta, nessa briga por melhorias da BR-364. Qual é a perspectiva que o DENIT apresenta e o governo federal? Hoje há uma perspectiva de se abrir a licitação para fazer a reconstrução de 415 quilômetros da BR-364, que vai aqui do Bujari até o Rio Liberdade, a entrada do Rio Liberdade. Dariam cerca de 415 quilômetros. A perspectiva é que esse ano abra uma licitação para se fazer a reconstrução usando uma engenharia que eles chamam de macadame, que inclusive tem um trecho logo depois da ponte do Rio Caeté ali, cerca de 10, 15 quilômetros, foi feito há uns 3, 4 anos. O macadame. O macadame. Tá bem. Tá ótimo até hoje, não tem buraco, não então essa tem tecnologia fissura. é boa, né? Ela parece-me que foi aprovada, é porque eu não conheço muito, mas me parece que foi aprovada. Inclusive, a elevação do trecho da BR-364, que liga aqui Rio Branco a Porto Velho, foi feita toda nessa tecnologia do macadame, que se chama, né? Sim. Então, há uma previsão de gastos ainda com essa BR de R$1 bilhão ou mais para a reconstrução dela. Que se gaste esse 1 bilhão ou 2 bilhões de reais, mas que se dê uma solução. O que não se pode mais aceitar, Astério, com relação à BR-364, é se gastar todo ano 100 milhões, 300 milhões, 200 milhões e jogar esse dinheiro no lixo. Está rasgando o dinheiro meu, seu, da população que paga impostos. Chega no inverno, acabou. Em menos de 2 meses. Eu em fevereiro, em dezembro eu rodava 6, 7 horas. Hoje, em fevereiro eu já estava rodando ali de 10 a 12 horas na BR-364, ligando Rio Branco com Cruzeiro do Sul. É inadmissível. Olha, é um absurdo. Aqui, agora já houve uma solução. Acho que depois da gente gritar tanto, houve uma solução aqui, que vai do centro de Rio Branco ao aeroporto. Astério, eu fiz um vídeo, mostrei a situação precária, e quando eu cheguei em Rio Branco, na última, umas 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, eu mostrei. Tinham 6 veículos parados no acostamento da BR-364, que liga aqui ao nosso centro da cidade ao aeroporto, com pneus furados, estourados em buracos. Agora houve uma manutenção ali, já está mais razoável o serviço. O DENIT acordou, eu tenho dito isso. Acorda, DENIT, eu tenho dito isso todos os dias. Não está bom ainda, né? Não. A gente vai ficar bom, está demorando muito ainda mais. A gente vai fazer um intervalo e volta já. Vamos lá. Porque daqui nós vamos para Brasília. Já. Estamos de volta para o segundo bloco, conversando com o deputado federal Roberto Duarte, garimpando informações aqui, gente, garimpando. Antes de falar em 2026, já começamos ali com a conversa sobre o senador Alan, né? Porque, para quem não sabe, o deputado Roberto Duarte, a gente sabe de bastidores da política, ele é um dos principais articuladores da candidatura de Alan Rick para o governo em 2026. Está ali colado lado a lado, mas vamos falar um pouco de Brasília, julgamento do ex-presidente Bolsonaro e mais sete pessoas, né? Hoje réus, né? Que hoje já são réus, né? E tem muita controvérsia, né? Tem muita discussão, porque o STF não teria competência para esse julgamento, teria que ser em primeiro grau. Como é que o senhor vê essa questão, deputado? Olha, dê a sua opinião sobre o dia 8, aquelas sentenças, e também sobre o presidente Bolsonaro, assim, resumidamente. Olha só, Astério, em primeiro lugar é o seguinte, aqueles que cometeram atos de vandalismo têm que responder no rigor da lei. Eu sou totalmente favorável a isso. Quem cometeu ato de vandalismo, de quebra-quebra, tu tem que responder. Destruiu o patrimônio público, né? Tem que responder por aquilo, tem que responder e tem que pagar a pena por aquilo. Mas as penas condizentes. O que está acontecendo no Brasil do Supremo Tribunal Federal, é um absurdo. Eu vou dar só um exemplo aqui, só um exemplo antes de tocar no Bolsonaro. Nós tivemos a situação de uma mãe de 2 filhos, de um filho de 6 anos, 11 anos, a Débora. A Débora. Isso.
esposa, filha, mulher, que esteve por uma única vez em Brasília e ela sujou a estátua, não pinchou, mas ela sujou a estátua De batom. de batom, De batom. botando lá O duas crime do palavras. batom. 2 palavras. E ela foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado. Quem não lembra, lá em 2014, os Black Blocs, Black Blocs. quem não lembra 2013, daquela situação onde 2013. aonde um Quebra, cinegrafista, quebra feio. isso, Perdeu aonde a um visão. cinegrafista foi atingido com rojão, Foi atingido com rojão, Morreu, né? morreu, Morreu. Era da Band. isso mesmo, da Band, Morreu. morreu. Os 2 acusados, lá em 2013 e 14, foram julgados e um foi condenado em 2023. Até lá, esses 2 cidadãos Estavam em liberdade. em liberdade total. Um deles foi absolvido. O outro, por matar alguém, foi condenado a 12 anos em regime fechado. Recorreu da sentença em liberdade. Em liberdade. Em 2024, ano seguinte, teve a sua pena reduzida para 4 anos. Matar alguém teve a sua pena reduzida para 4 anos. Uma manifestação. Aonde ele matou um cidadão que estava trabalhando, cinegrafista, Sim. colega seu, Tinha. de profissão, estava lá por obrigação, para trabalhar. Foi por aqueles que defendiam a esquerda. Nós sabemos disso, os Black Blocs da esquerda. E lá, olha o que eu estou falando, quantos anos se passaram para o cara responder em liberdade, ser condenado, recorrer em liberdade Ter a pena e reduzida. 4 anos. Ou seja, não cumpriu nem um dia de prisão. A Débora, na manifestação, o único ato dela, comprovado nos autos, foi manchar a estátua de batom. 14 anos de regime fechado, está presa desde o ano passado. É inadmissível. O ministro Alexandre de Moraes está contradizendo o professor Alexandre de Moraes com relação à dosimetria da pena, a proporcionalidade e a razoabilidade da pena. O professor Alexandre de Moraes, com certeza, está reprovando o ministro Alexandre de Moraes. Interessante. Nessa matéria, e especificamente, é um artigo meu hoje, publicado em alguns sites do nosso estado do Acre. Mas vamos lá, com relação ao Bolsonaro. É um absurdo o que o STF está fazendo. É um julgamento político, já me manifestei publicamente com relação a isso. Sim. Não é um julgamento jurídico, porque não houve tentativa de golpe de Estado em nenhum momento. Astério, como existe uma tentativa de golpe de Estado ou um golpe de Estado sem armas, sem faca, sem sequer um canivete, sem sequer a conivência das Forças Armadas? São isso que eu questiono. Então não há tentativa de golpe de Estado, pelo menos no que está nos autos. Agora a narrativa da esquerda é natural e a gente respeita, eu pelo menos respeito. É o debate. Narrativa é narrativa. Vai pro debate, né? Mas quando se fala do caso em si, para mim, o Supremo Tribunal Federal é um absurdo. Porque aqui Por que é um julgamento político? Sim. Só para concluir. Ok. Só para concluir. Nós temos 5 ministros julgando a aceitação ou a inépcia da denúncia. Sim. Zanin, presidente da turma, advogado do adversário, Lula. adversário do Bolsonaro de uma vida toda, o Lula, da esquerda. Flávio Dino, governador, senador, pelo PCdoB, Deputado federal. ministro da da Justiça do governo Lula, e a juiz do Supremo. julgando o Bolsonaro. Ou seja, adversário político. Sim. Então, assim, Tem mais, né? tem o Fux também, O Fux. indicação da Dilma. O Fux, indicação da Dilma, aí tem a Carmen Lúcia. Então, quer dizer, 3 ali... Alexandre de Moraes, indicação do Temer. Que aí é um caso... Não, Alexandre de Moraes, todo mundo já sabe da rivalidade, da adversalidade dele com o Bolsonaro. Ficou todo mundo pessoal, já sabe né? disso. Ali, né? É totalmente pessoal. Então, ou seja, esse colegiado é no mínimo suspeito. É no mínimo suspeito, para não dizer mais. Se houvesse a imparcialidade
da justiça como ela deve ser, eu tenho certeza que o resultado de 5-0 de ontem seria totalmente ao contrário. E a denúncia não seria aceita. Se houve crime, não há que se tratar de Supremo Tribunal Federal. Deputado... Aí algumas pessoas dizem que não, houve um ataque ao Supremo. Tudo bem, houve um ataque ao Supremo? Vamos julgar aquelas pessoas que atacaram o Supremo daquela forma. Vandalismo. Bolsonaro não estava no dia 8 de janeiro no Brasil, estava nos Estados Unidos. Como é que ele vai responder no Supremo Tribunal Federal por um ataque ao Supremo Tribunal Federal se nem sequer no Brasil ele estava? Então, assim, é um absurdo, é um julgamento político, está claro, e não jurídico. Deputado, só para a gente concluir esse assunto, por que é que o presidente não deveria ser, o ex-presidente não deveria ser julgado, nesse caso, pelo Supremo, mas iniciar um processo no juiz de primeiro grau? Como é que é essa questão, para a gente entender? É porque existe o foro privilegiado. Sim. Foro privilegiado é para os deputados federais, senadores, presidente da República, ministros de estados, enfim, que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal na condição de estar no mandato. E o Bolsonaro, no dia 8 de janeiro, já não era mais presidente da República. Sim. Aí vão dizer, mas havia uma conspiração anterior e não sei o que aos atos. Não, mas o que está se julgando? Não o ato do dia 8? Um suposto ato de golpe, de tentativa de golpe, no dia 8 de janeiro? Enfim, o Bolsonaro já não era mais presidente da República. Teria que ser. Não tinha foro privilegiado. Deveria ser julgado por um juiz singular, um juiz de primeiro grau. Na minha humilde opinião... Como no caso o Moro na Lava Jato? Com toda certeza. Seria esse o caso? Ou no Rio de Janeiro, ou Brasília? O que aconteceu com toda aquela situação do triplex do Lula? Foi julgado, tal, e depois foram trocados a competência do foro, que era de um estado para o outro. A mesma coisa São agora, Paulo. só que de forma diferenciada. Não a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, mas sim o juiz de primeiro grau. Falar do republicano. Bora. Falar do republicano, você fala da minha atual paixão. Pois é, republicano tem o governador Tarcísio lá em São Paulo, né, que tem uma perspectiva talvez aí. Ele diz que não, mas em política esse não ele é relativo, como é a teoria da relatividade, o tempo é relativo e a disputa de cargo também é relativa, né? Hoje o Bolsonaro está inelegível, não por conta do recebimento da denúncia, mas por outro processo. É uma questão eleitoral. Isso, questão eleitoral, ele está inelegível. É. O que eu defendo, até por ser dos republicanos e até pela competência, é que o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, ex-ministro do governo Bolsonaro, um dos melhores ministros do governo Bolsonaro, esteve aqui no Acre algumas vezes, esteve inaugurando inclusive a ponte aqui sobre o Rio Madeira. O Tarcísio de Freitas, para mim, é um cara preparado, que conhece de gestão, de planejamento, é um cara técnico e que é um cara moderado, que eu entendo que viria hoje para presidir o país de uma forma... Alguém mais tranquila. Mais tranquila, para pacificar as relações. Justamente. E eu procuro, e já estou fazendo isso, criar um palanque para que, numa eventual candidatura do Tarcísio a presidente da República, ele tenha um palanque aqui no estado do Acre. E quem está fazendo esse palanque desde agora é o nosso Republicanos 10, que eu estou à frente disso, para que a gente possa construir essa candidatura do Tarcísio. Se não houver uma mudança na inelegibilidade do Bolsonaro. Porque se houver a mudança, se o Bolsonaro lá na frente puder ser candidato, a gente vai defender a candidatura do Bolsonaro. É uma questão que se analisa no momento, até juridicamente uma certa... Do jeito que está o Supremo Tribunal Federal hoje e o Tribunal Superior Eleitoral hoje, eu não acredito que o Bolsonaro consiga modificar essa atual situação dele de inelegibilidade. E eu entendo que o candidato tem que ser o Tarcísio de Freitas. E vou buscar montar palanque para o Tarcísio de Freitas aqui no estado do Acre. O republicano tem discussão para fusão partidária, federação, alguma coisa? Houve uma discussão lá atrás, nessa fusão entre o PP e o União Brasil, de se levar o Republicanos. Nós tivemos uma reunião de bancada junto com o nosso presidente em Brasília, onde foram ouvidos os 45 deputados federais do partido
e 44 se posicionaram contrários a qualquer tipo de federação. Bem como ainda depois foram ouvidos os 26 presidentes das executivas estadual e do Distrito Federal, e também foi unanimidade ser contrário a qualquer tipo de federação. Então o Republicanos se retirou e não vai ter nenhuma federação. O Republicanos vai caminhar sozinho, sem fusão, nessa eleição de 2026. O presidente da Câmara dos Deputados é do Republicano. Do Republicanos. Deputado federal Hugo Mota foi o deputado federal mais novo eleito no país, com 21 anos. Chegou na Câmara Federal e agora foi eleito o presidente mais novo de todos os presidentes da Câmara Federal, com 35 anos de idade. Para 2026, para a gente fechar, o Republicano almeja cargos majoritários no Acre ou chapas de estadual e federal? Olha, Astério, no momento nós estamos construindo a nossa chapa de candidatos a deputados estadual e federal. Já estamos com uma base muito boa, mais de 16 nomes já para estadual, mais de 6 nomes para deputados federais. E o nosso candidato em 2026 é o senador Alan Rick ao governo do estado. Nós vamos estar com ele e, se ele precisar do Republicanos em alguma posição majoritária, nós temos nomes para isso. Mas se ele não precisar agregar com outros partidos, nós estamos à disposição para ajudá-lo a agregar. Nós precisamos que o Acre tenha o melhor de planejamento e gestão para o nosso estado. E o melhor hoje, com certeza, é o senador Alan Rick. Deputado Roberto, muito obrigado pela vinda aqui. Boa viagem para o interior, né? Ô, Astério, eu que lhe agradeço a toda a equipe da TV Gazeta. Quero mais uma vez reiterar os parabéns a vocês que levam a informação à população e dizer que o nosso mandato está à inteira disposição da nossa população. Nós estamos trabalhando no estado do Acre e em Brasília todas as semanas, buscando um futuro melhor para o nosso querido estado do Acre. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu! Vou para o intervalo comercial e a gente volta falando